Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui no nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje a gente inicia o capítulo 10, que trata de sonambulismo. O nome do capítulo é Sonambulismo Torturado. E o torturado, ele diz respeito a um processo obsessivo que acompanha a situação de uma pessoa, que vai ser tratada no capítulo, que ela tem a questão do sonambulismo, por isso que ele é torturado. Assim como nós fizemos no capítulo anterior, antes de propriamente entrar no texto do André Luiz, no livro, nós vamos passar por Kardec, tá? Eu acho que é importante a gente olhar a questão do sonambulismo como ela está tratada em Kardec, para então podermos entrar no livro, na obra aqui de André Luiz, com maior segurança, com maior embasamento. Lembrando que a gente tem que procurar buscar sempre essa harmonia, essa segurança dos textos dentro de Kardec. Então, nós vamos fazer esse passeio. Só um brevíssimo resumo sobre o capítulo do livro. Neste capítulo, André Luiz presencia o sofrimento de uma médium sonâmbula assediada por uma entidade com a qual possui vínculos do passado. Normal essa questão dos vínculos do passado, né? Tal qual todo o processo obsessivo praticamente se trata disso, resgate, questão do passado. Então, sem novidades com relação a isso. Vamos entrando então aqui, primeiro em Kardec, questão 172 do Livro dos Médiuns. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Então, Kardec coloca esse ponto primeiro. Sonambulismo pode ser entendido como uma variedade da faculdade mediúnica. Mas aí o Kardec dificulta a nossa vida, porque ele vem e coloca aqui, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Então, primeiro ele coloca como mediunidade, depois ele fala, não é exatamente mediunidade, mas geralmente está junto. Se tem o sonâmbulo, geralmente o sonâmbulo ele vai ter a qualidade mediúnica. Então, tem horas que o Kardec dá uma dificultada aqui no nosso entendimento preciso. Se a gente for passar o bisturi, em alguns momentos vai ficar difícil dizer uma coisa ou outra. Mas no decorrer do texto vai dar para entender talvez a própria dificuldade do Kardec nesse assunto. Então vamos lá. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Então tá bom. A princípio são fenômenos distintos, mas que normalmente o sonâmbulo ele também vai ser dotado de mediunidade. Essa é a questão que está sendo colocada aqui para a gente. E aí eu acho que já vale antecipar um pouquinho, porque a questão do sonambulismo na visão espírita, estou falando visão espírita, tá? Tem a ver com o desdobramento, com o afastamento do espírito ou um dos estados de emancipação em que a gente consegue se descolar do organismo físico e das limitações da consciência enquanto ela opera aqui só no cérebro físico e das delimitações dessa encarnação. Então consegue ter o desdobramento e uma expansão, de modo que se acesse a pessoa que tem a questão do sonambulismo, que ela consegue se desdobrar, ela acessa conteúdos, memórias, informações de encarnações passadas, como se ela estivesse operando numa base de dados maior. E além disso, ela pode ainda estar tendo percepções do mundo espiritual e de entidades que estejam ao seu redor, que estejam próximos da pessoa. Então tem essa dupla situação. Ela acessa mais conteúdos que estão dentro dela e ainda assim ela pode perceber mais coisas ao seu redor. Eu procurei estudos recentes sobre sonambulismo
que tenham essa relação com o espiritismo, mas eu confesso que eu não achei nada atual, nada recente. Isso até me frustrou um pouco, eu esperava encontrar mais conteúdo, porque o Kardec ele foi com bastante força para cima desse assunto, que dá para ver que esse assunto ele é tratado em diversos momentos. Então ele via um terreno de muitos resultados, acho que de muitos estudos e resultados dentro do sonambulismo, e nós não temos isso. Eu vou deixar depois um link aqui embaixo, que é um pequeno trecho de uma pergunta para o Alberto Almeida, que ele é um médico, se eu não me engano ele é psiquiatra, e ele atende alguns casos de sonambulismo, especialmente de crianças. Então acho que vai servir para complementar para a gente, mas eu esperava encontrar mais coisas. Fiquei algum tempo aqui filtrando, queria encontrar especialmente pesquisas de universidade, praticamente não achei nada que a gente pudesse falar que, olha, que coisa nova, diferente, nada que a gente já não saiba dentro do conjunto do conhecimento espírita. Esperava conseguir, infelizmente não veio. Então, como não tivemos nada que contradiz ou nada que amplia muito mais o conhecimento, vamos tratar o que nós temos aqui. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É que a sua alma, nos momentos de emancipação, e aí a gente, se for o caso, vai lá no Livro dos Espíritos para ver os estados de emancipação da alma, tá? Essa palavra ela está dentro de uma categoria técnica que o Kardec trabalhou no Livro dos Espíritos. No estado de emancipação, ele vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Quer dizer, não fica preso aos sentidos imediatos do corpo físico. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, mais amplos, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então, vamos fazer um recorte aqui para entender. Ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Essa é uma leitura que o Kardec fez, porque ele está acessando conteúdos espirituais. Agora, não é qualquer espírito que, quando desencarna, consegue fazer um resgate de memórias, de conhecimentos, de potenciais. Provavelmente, Kardec tem uma amostragem aqui de sonâmbulos que estavam numa situação minimamente boa. Para ele poder afirmar isso, né, é porque ele se deparou com situações provavelmente melhores, nas quais ele pôde observar conhecimentos dilatados, quer dizer, estava acessando conteúdos melhores. Essa é a análise que eu faço, tá? Mas um espírito com muitas questões para resgate, com a consciência torturada, né? Que vamos pensar assim, alguém que fosse desencarnar e tivesse ali um estágio duro no umbral. Dificilmente, isso é um chute aqui de Guilherme, tá? Uma análise minha pela lógica, dificilmente ele acessaria com facilidade conteúdos superiores, porque o seu estado vibratório é mais denso, então se ele for acessar conteúdos nessa expansão, provavelmente ele vai acessar conteúdos de dor, que é o estado atual dele. Então, esse perfil vibratório ele vai se conectar com outros conjuntos de memórias e sentimentos, e isso vai ampliar uma consciência de traumas do passado, de coisas que indicam as dificuldades de hoje. Então, não tem mágica, não tem milagre, não tem mudança pra gente, não tem mudança da água pro vinho em termos de evolução espiritual. Então, esse é isso é o que a gente tem pro sonâmbulo. Vamos lá. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo
Por isso que a gente fala de dar passividade, né? A questão do médium, de deixar o espírito se manifestar através dele. E o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium também o pode fazer com um sonâmbulo. Então aqui que pega a parte da confusão para o Kardec, na classificação, né? Porque o sonâmbulo, nessa dilatação, nesse desdobramento, ele pode também atuar como um médium. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem, enxergam perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão, assim como os médiuns videntes. Então, tem uma questão de equivalência, porque no fundo quem está enxergando é o espírito, e ele vai estar relatando isso no corpo físico, o próprio espírito, né? A alma, que a pessoa encarnada, na dilatação, no desdobramento, ela está captando percepções do mundo extrafísico ou do mundo espiritual e relata isso através do seu próprio corpo. Então é como se ele fosse o médium dele mesmo, o médium de si próprio. É como se fosse isso. Podem confabular com eles, com os espíritos, e transmitir-nos, passar para os encarnados, os seus pensamentos, os pensamentos dos espíritos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Então, é o que eu coloquei, da dupla situação. Tem o próprio conhecimento, que ele acessa uma vez que ele desdobra e dilata, e tem o conhecimento que as entidades vão passar para ele, coisas que vão ser sugeridas. E aí a gente vai ter um exemplo em seguida aqui no próprio texto. Questão 173 do Livro dos Médiuns. Um de nossos amigos, aí ele vai relatar um caso, tá? O Kardec vai contar uma situação. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 ou 15 anos. Esse rapaz tinha uma inteligência muito vulgar, quer dizer, rasa, simples, e instrução extremamente escassa. Então não era ninguém de inteligência notável. Entretanto, no estado de sonambulismo, ele deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Quer dizer, mostrou um conhecimento que naturalmente ele não tinha. Demonstrava excelência, especialmente no tratamento de enfermidades, e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Então, ele clinicava enquanto sonâmbulo. E aqui, descreveu a enfermidade. E o texto ele não é muito claro, mas assim. Aí disseram para ele, tá bom, não basta você descrever. É preciso que indique o remédio. Então tá bom, né? Em tantos outros casos, você não só descreveu a doença, como deu o remédio. Por que que agora você só está descrevendo? O que está acontecendo? E aí ele responde aqui: não posso. Meu anjo doutor não está aqui. Ou seja, ele está fazendo referência a um espírito. Esse sonâmbulo está fazendo referência a uma entidade que é quem dita para ele os remédios. Vamos seguir no texto, aí vai ficar mais claro. Quem é esse anjo doutor de quem falas? Perguntaram para o sonâmbulo. E aí ele responde, é o que dita os remédios. Então vem o espanto, né? Não és tu, então, que vês os remédios? Não é você quem vê o problema e passa a medicação? Aí ele, não, é o meu anjo doutor quem diz.
E aí é a observação de Kardec. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito. Era o próprio sonâmbulo quem enxergava o problema. E para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, a indicação dos remédios era dada por outro, por um espírito. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Aqui, vamos lá, vamos terminar. Quando só, era apenas sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. A gente pode observar que tem uma questão de honestidade desse rapaz de então, desse sonâmbulo, porque ele foi muito humilde, muito honesto em dizer que não sou eu quem dita os remédios, é outra. É o meu guia espiritual. Com a confiança que ele já tinha pelos resultados que alcançou, já pensou se ele fosse um pouco vaidoso e ele puxasse do animismo? E, então vou ditar um remédio, já vi coisas parecidas com essa em tantos outros atendimentos, e nos outros casos eu lembro que foi falado para recomendar tal coisa. Então eu vou recomendar também. E pode ser que dê certo, né? Pela fé de quem está recebendo, por talvez ele saber, né, já ter ali algum conhecimento de algo que pudesse ajudar. Mas ele foi muito honesto em falar: não me pertence esse conhecimento. Eu só estou enxergando e eu só repasso. Eu sou um mero instrumento para isso aqui. Então a gente tem que destacar a honestidade desse rapaz aqui. E, né, legítimo trabalho dele enquanto, nesse caso, enquanto médium. Então acho que vale a gente ter esses dois exemplos aqui. Não tem nada de muito mais que a gente vá encontrar sobre esse assunto. O que falta, que eu não coloquei, é o sonambulismo, que ele pode ser natural, a própria pessoa já pode ter essa condição independente de qualquer coisa, ou o sonambulismo, em alguns casos, ele pode ser provocado. E aí vai ser uma linha tênue entre o sonambulismo e a hipnose. Eu coloco, a minha compreensão é basicamente o seguinte: é possível colocar a pessoa no estado do sonambulismo, utilizando do mesmo veículo, das mesmas técnicas da hipnose, mas a hipnose ela tem um propósito que é sugestionar a pessoa. Após conseguir a conexão, após fazer a pessoa desdobrar e se conectar com você, na hipnose você oferece comandos procurando alguma coisa. No desdobramento, no sonambulismo, tem esse desdobramento que ele é mais solto. Não tem a intenção de sujeitar a pessoa. Então, vamos pensar o que eu gosto sempre de usar, né? O verticalizar ou deixar horizontal a relação. Na hipnose, existe a verticalização. Então, você se coloca como dando ordens. No sonambulismo, seria uma questão mais horizontal, como uma troca de ideias. Então, oferece, né? Coloca a pessoa no estado do desdobramento, mas deixa ela em um patamar de igualdade, em que a coisa seja de uma conversa e não de desejar sujeitar a pessoa à sua vontade. Acho que é o que dá para a gente ter de maior clareza nesse assunto. Então, como só foram 19 minutinhos, vamos entrar no texto, vamos ver até onde a gente consegue avançar sem nos cansarmos nesse vídeo. Então, o texto já começa assim: tornamos ao recinto. Lembrando que no capítulo anterior a gente estava no estudo da possessão. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado. Vamos só lembrar, no outro a gente estava com a Dona Celina, que é aquela médium com muito maiores capacidades, que ela atendeu a mãe, atendeu a pessoa. Basicamente ela resolveu sozinha o problema lá. E tem a Dona Eugênia, que ela não tem um desdobramento tão grande, ela é mais vigilante dentro da sua mediunidade. A Dona Celina ela se desdobra com muito mais facilidade e com muito mais segurança. Ela
está num estágio evolutivo superior dentro da mediunidade e, do que deu para entender, dentro da moralidade. A Dona Eugênia tem recursos menores, mas também é um instrumento valioso, conforme André Luiz comenta. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado, a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Então, teve o atendimento da possessão que nós vimos no capítulo anterior, mas a casa continua trabalhando. Essa que era a ideia. Por isso que a dona Celina ela saiu do recinto, ela foi atender o caso da possessão em outra sala, e a casa continua trabalhando, não parou por conta disso. Fomos recebidos por Clementino. Então aqui, quem foi recebido? André Luiz, Hilário e Aulus. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila de enfermos que naquela noite receberiam assistência. Então, quer dizer, vai comentar um próximo atendimento. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza. Então, vampiriza essa jovem senhora. Não somente com o objetivo de socorrê-lo, a entidade, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa a respeito do sonambulismo torturado. Então, olha que bacana. Se o André Luiz e o Hilário Aulus não estivessem lá, talvez esse atendimento não fosse priorizado, talvez priorizasse algum outro atendimento, alguma outra manifestação. Só que a espiritualidade sempre vai ter esse olhar de utilidade máxima de qualquer situação. Então, assim, talvez fosse atendido numa próxima, mas como eles estão aqui para estudar, né? André Luiz e Hilário estão para estudar, e a gente tem esse caso aqui, vamos aproveitar. A gente já permite essa situação, está dentro das previsões aí da lei divina, esse caso já está na pauta, já está maduro para atendimento. Então a gente aproveita, prioriza esse e já serve de instrução para o André Luiz, para o Hilário e para a gente, né? Para nós que recebemos o que veio das mãos de Chico. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado, que a amparava de perto. Eu acho bacana que o destaque que o André Luiz dá para a parte de descrever o personagem, né? Então, primeiro ele colocou aqui, distinto cavaleiro, agora irrepreensivelmente trajado. Então, quem olha de fora, o rapaz aqui é um lorde, né? O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, ou seja, o Clementino foi cuidar das coisas, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com bondade que lhe é característica. Então o Aulus vai passar a explicar o caso. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher, então é um casal, em um enlace de provação redentora. Então, é uma união que já tem por escopo a questão da provação. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Então, assim, o Clementino saiu e provavelmente ele já foi lá falar com os vigilantes ali e falar: pode deixar entrar. Aí já entra a entidade se aproximando do grupo mediúnico. Achamo-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Esse é o espírito que está chegando. Um louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia
congestão, de contraído, enfim, qualquer coisa que indique uma dificuldade, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Aquela coisa, né? Está descrevendo o espírito no olhar das entidades, né? O André Luiz ali, ele enxergando essa situação espiritual. Nós encarnados, exceto quem tem a vidência muito aflorada, a gente não pega esses detalhes. A gente pega energia, certamente, esse peso, isso tudo a gente vai sentir com bastante força. Mas isso aqui que inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem, isso a gente não, em geral não pega. Salvo raras pessoas com a vidência muito aflorada. Então, o nosso trabalho é o mais light de todos. A gente que está do lado de cá faz a parte mais fácil. Além da cabeça ferida, mostrava a extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente à maneira de grande felino sobre a presa. Quer dizer, já foi atacar a moça. Em seguida, a simpática senhora começou a gritar transfigurada. Então ela já sentiu, já foi afetada pela presença dele. Não se afastara espiritualmente do corpo. Quer dizer, ela não se desdobrou o suficiente para configurar aqui um transe mediúnico. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, do amplexo fluídico, na corrente vibratória, da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Então, ela não está dando passividade, é isso que está dizendo, mas ela está expressando tudo aquilo que o espírito sente. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados, quase fechados. O organismo relaxara-se como embarcação. Agora vai começar uma chuva de palavras aqui que eu botei no dicionário, tá? O organismo relaxara-se como embarcação a matroca. Matroca é à toa, tá? Como uma embarcação à toa. E a respiração se tornara simbilante e opressa. Simbilante tem a ver aqui, ó, produzir um silvo agudo, um assobio. Então, provavelmente ela respiração opressa e simbilante. Então, provavelmente fazendo ruído, algum tipo de som aqui. É isso que a gente observa e coisas que eu já vi, já me deparei, já passei no transe mediúnico. Esse tipo de respiração difícil. Então, para mim, tudo normal. Tentava falar, contudo, a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, lembrando, Raul é o dirigente no plano físico, é o dirigente da reunião. E ele é quem é mais intuído diretamente ali pelo Clementino. Clementino é o dirigente no plano espiritual. Raul, sob o comando de Clementino, aberou-se da dupla, ou seja, da senhora e da entidade, em aflitivo reencontro, já está nos dando aqui a situação do espírito, é um reencontro, e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores rolfenhos. Rolfenho é anasalado. Então, o Clementino ajudou energeticamente e aí ela conseguiu falar alguma coisa. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Descerás comigo às trevas para que me partilhes a dor. Não quero socorro, quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei.
Mas observa aqui, é ela falando, lembra, ela não está dando passividade. Ela está falando isso tudo, mas isso vem da entidade. E é isso que vai causar espanto no André Luiz. A gente vai ver aqui nele no Hilário. Isso que vai chamar a atenção. Tipo, o que está acontecendo? Por que, que é ela própria quem está falando? E do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Isso aqui, choro e riso, de maneira alternada e sem razão, isso para mim é a fórmula da loucura, tá? Se a gente tem a situação da pessoa que está chorando, de repente começa a rir e do riso começa a chorar, de tantos e tantos que a gente já recebeu no nosso grupo, é a característica marcante da loucura. O riso e o choro junto. E eu já tive a oportunidade de receber, enquanto médium, isso. E receber uma entidade que está num processo de loucura muito grande é muito diferente. Porque você não consegue diferenciar a emoção determinante. Você não sabe se está triste ou se está rindo como se estivesse embriagado. Tá junto. A energia, tudo passa junto. O choro e o riso, eles estão entrelaçados. Então é muito marcante, muito curioso, muito estranho. É muito estranho lidar com entidades que estão desse jeito aqui. Mas é um aprendizado gigantesco. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. E justamente essa figura do palhaço, ela é marcante, e nessa época em que recebemos diversas entidades em estado de loucura, muitas se apresentavam tal qual palhaços. Então, várias reflexões se abriram para mim a partir disso, da figura do palhaço. Mas é como se fosse um estereótipo de loucura, assim, de uma marca, uma característica de estado de loucura. E não à toa que a gente tem aqui até a questão do Coringa, né, do personagem do filme, que entra perfeitamente dentro disso também. Ele tá chorando, de repente ele ri. Acho que se a gente olhar para isso aqui, olhar para o que eu falei e olhar para o Coringa, parece que tá tudo muito harmonizado. Tudo bate. A justiça está em mim, prosseguia bradando por entre silvos, os assobios ali. Sou o advogado de minha própria causa, e a desforra é meu único recurso. Desforra é vingança, tá? Nesse caso, ela está sendo usado como vingança. Sou advogado de minha própria causa e a vingança é meu único recurso. Raul, sob inspiração do benfeitor Clementino, que o acompanhava, Raul passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. Aqui eu faço uma observação de dialogador. Isso várias vezes a gente vê na obra, a gente já viu antes nesse próprio livro, que tem horas que o dialogador ele é muito afoito em querer falar, em assumir o papel antigo que a gente critica do doutrinador. Eu sinto, segundo a narrativa, tá? Não sei se desenrolou de outra maneira, mas eu sinto falta de ouvir. Primeiro, se a entidade já chegou falando algumas coisas, a gente tem que entender um pouco mais. Então dá um pouco mais de espaço. Mas me fala um pouco mais, assim, né? Me fala um pouco mais. Por que essa questão de vingança? O que você precisa... por que você tem que ser advogado em sua própria causa? Me fala um pouco mais. Qual que é a questão da injustiça? A gente dá espaço para a entidade falar, trazer mais conteúdo. E aí, a hora que a gente sentir que ela trouxe, que ela amarrou o cenário, quer dizer, que ela desabafou, e se você ouviu atentamente, ela vai ficar satisfeita porque todos querem ser ouvidos.
Esse é um ponto. Então, se a entidade já chegou falando e, né, a gente conseguiu fechar o tema central do diálogo, você está com mais elementos para, aos poucos, ir procurando as brechas ou as falhas na ideia e ir apresentando soluções. Então, eu não vejo vantagem grande em já chegar apresentando as coisas do que a gente conhece, do que a gente trabalha, que vantagens da humildade, do perdão, enquanto não desabafar. Eu gosto primeiro de deixar desabafar, desde que não prolongue, desde que não esteja só querendo ocupar o nosso tempo. A gente tem que ser muito perspicaz em ver se está sendo sincero ou se só está querendo enrolar. Desde que não seja enrolação, o desabafo é importante. Depois que desabafou, você vê de tudo que foi dito, vê o que é mais importante e começa a cercar esses pontos. Por vezes, dentro do desabafo, ninguém olhou para mim, eu fiquei desamparado, ninguém lembrou de mim. Por vezes, ele vai falar alguma coisa aqui que você já sente e já sabe que tem alguma entidade próxima para fazer o resgate. E fica muito mais fácil você já apresentar, já dar alguma sugestão dentro do que ele falou, do que você querer convencer só intelectualmente, só falar das coisas. Então, sempre bom dar espaço. Deixa falar um pouquinho, desde que não seja enrolação, deixa falar. E aí, depois vem a sua vez de falar. Se você ouviu com atenção, muito provavelmente ele vai te ouvir com atenção. O espírito vai te ouvir com a mesma atenção, muito provavelmente. Então, eu observo isso de muitos, né, muitos e muitos diálogos e recomendo a gente exercitar esse tipo de postura. Lá, tá aqui, ó. Enquanto desenvolvi o trabalho de doutrinação, eu nem lembrava que ia ser tratado dessa forma. Buscávamos contato com o orientador diligente. Então, o André Luiz e o Hilário vão querer saber o que está acontecendo. Narrou a situação e agora eles vão querer saber a questão do que eu disse, não está dando passividade. É ela própria falando as questões do espírito. Não está o espírito se valendo dos recursos fisiológicos ali, tal como nos casos anteriores que a gente viu da possessão e do outro que era desdobramento em serviço, se não estou enganado o nome do capítulo. Não está sendo daquela mesma forma. E aí eu acho que, dado o quanto já avançamos de tempo nesse vídeo, a gente vai deixar o assunto para o próximo, talvez com alguma expectativa, alguma ansiedade, mas acredito que serviu para a gente começar a tratar o assunto em Kardec, trazer o que é importante do contexto do diálogo, e aí no próximo vídeo começam as explicações do Aulus, e do Clementino e o Aulus aqui, mas especialmente o Aulus, falando sobre o que está acontecendo, que aí vai ser a abordagem na obra de André Luiz, a abordagem do sonambulismo, nesse caso torturada porque tem uma entidade próxima desejando o mal. Então vai contar a história, por que essa entidade está aí e como que esse processo está acontecendo com a jovem senhora, com a moça. Por que está sendo dessa forma. Então, não sei se até falei rápido demais hoje, mas senti que a coisa foi fluindo bem. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se puder, se quiser deixar o curtir, compartilhar, se quiser comentar alguma coisa. Se eu não colocar o link, alguém pode me cobrar. Guilherme, bota o link aí que eu comentei que eu ia pôr. Porque a hora que a gente termina, tudo, a cabeça muda tudo. Mas tá separado. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, um grande abraço.